As tropas russas têm avançado lentamente. No Rio Grande do Sul, os temporais já obrigaram 2.600 Centenas de bombeiros lutam para deter a propagação de um enorme incêndio florestal no sul da França. Em São Paulo subiu para 48 o número de cidades em alerta máximo para queimadas. Inundações nos subúrbios ao norte de Pequim, deixando pelo menos 44 mortos. Uma das geleiras mais importantes da Antártica poderá sumir, elevará o nível do mar, inundando parte da cidade. O deslizamento de terra causou devastação na Índia. Mais de 82 mil pessoas foram evacuadas até a noite. A capital, Kiev, foi atingida por mais de 300 drones e 8 mísseis. Professor, acontecimentos mundiais, eles podem afetar a nossa saúde mental? Sim, afetam bastante. Dependendo do acontecimento, né, da escala desse acontecimento, né, e com as consequências que elas possam ter na vida das pessoas, elas podem levar ao sofrimento, ao estresse e, para algumas pessoas, pode até levar a transtornos mentais. Olá, pessoal! Estamos começando a nova temporada do Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Neste primeiro episódio, o Marcelo Feijó, docente do Campo São Paulo, conversou com a gente sobre como os acontecimentos mundiais podem interferir na nossa saúde mental. A gente fica triste, né? Porque a gente vê uma guerra que se perpetua. É tentar elaborar isso dentro de si mesmo. É não deixar que isso te leve a ficar doente, a ficar mal. Reações do corpo, da mente, o impacto no convívio social. Ele também dá dicas de como lidar com os sentimentos. Cultive a sua vida, cultive os seus amigos, cultive sua família. Pense na sua sociedade, no mundo. A vida continua. Acontecimentos mundiais e saúde mental. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Estamos começando o Pode Ser Ciência de hoje, né? Para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu currículo, né? Falando um pouquinho sobre as linhas de pesquisa e também sobre a sua atuação aqui na Unifesp. Bom, eu sou Marcelo Feijó de Mello, sou professor do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e eu fundei e participo de um programa do Departamento de Psiquiatria que trabalha com transtorno de estresse pós-traumático, transtornos mentais relacionados à violência, ao estresse. Faço pesquisa também nessa área já há bastante tempo. Como que a nossa mente reage a essas situações de medo e ameaça? Há reações físicas também? Sim, a mente está numa interação com o ambiente, uma interação constante. E tem o corpo, né? Então a gente se interage através do nosso corpo, nossos órgãos do sentido, o nosso cérebro vai receber esses sinais, esses estímulos e vai analisar, absorver e colocá-los dentro do que isso significa para cada um. E essa reação, ela depende dessa intensidade dos estímulos que vão ser recebidos pelo nosso corpo. Então a gente tem atenção, isso é importante, isso não é importante, isso é perigoso, isso não é perigoso, mesmo com relação às nossas próprias vivências anteriores, como você foi criado, se você teve situações traumáticas que talvez aqueles estímulos possam fazer com que você tenha uma reação diferente de outras pessoas que não tiveram histórias traumáticas na vida. Você comentou sobre essa questão de algumas pessoas serem mais suscetíveis porque elas passaram por alguma questão, né, de violência, que seria um gatilho. Tem algumas outras situações que as pessoas estão mais propensas a ser mais suscetíveis a essa preocupação excessiva com o que está acontecendo ao redor? E por que acontece isso? Existem, né? São pessoas que, por vários motivos, elas teriam um risco maior de desenvolver esses transtornos. Pessoas, por exemplo, que vivem em situações de risco, já vivem uma situação desprivilegiada, ou migrações, refugiados, pessoas que vivem em condições de vida muito difíceis, moradia, de falta de acesso à comida. Então, elas são pessoas que já têm ali uma predisposição de sofrer, né, em quadro, se ele passa por isso. Existem outras questões também relacionadas, por exemplo, a pessoas adultas que passaram por traumas durante a infância, negligência,
crianças e adolescentes que passam por situações traumáticas de abuso ou de negligência têm alterações psicológicas e biológicas que as predispõem a terem quadros psiquiátricos, entre eles o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. A outra questão também são pessoas que não têm um suporte social, uma comunidade fragmentada, uma família desestruturada. Então, são pessoas que, por uma série de fatores de risco, e às vezes uma pessoa tem vários fatores de risco, né, vão aumentando a chance dela desenvolver quadros psiquiátricos na vigência de ela passar por situações traumáticas. Essa questão de as reações físicas, psicológicas, mas elas podem afetar também o convívio social, essas questões de medo, insegurança? Quando você tem uma emoção do medo, você tem uma reação. O medo é uma emoção e você passa a ter medo de algo, né? Mas o seu corpo reage. Então ele se prepara para uma possível agressão, ele tem que se defender. Então ele vai tendo reações a isso. Então isso vai levar a um desgaste, né, e alterações nas suas relações. Porque você pode se tornar uma pessoa muito mais precavida, evitativa, desconfiada. Você pode deixar de fazer, talvez, planos, porque você tem medo do futuro. Quais quadros de transtorno mental uma pessoa que presenciou diretamente um fato, ela pode apresentar? E no caso de uma pessoa que presenciou algo indiretamente, ela também pode ter quadros de transtorno mental? Sim. E às vezes, mesmo que você não veja a cena, mas você sabe que alguém próximo, que você tem um vínculo afetivo, está lá. Todas essas situações relacionadas ao risco de vida, da integridade física e psicológica de uma pessoa, são situações que têm um potencial de desencadear uma série de quadros psiquiátricos, principalmente os transtornos relacionados ao estresse, que é o estresse pós-traumático ou o transtorno de estresse agudo. Você comentou do transtorno do estresse pós-traumático e eu acho interessante mencionar isso, porque às vezes a gente liga muito a essa condição a pessoas que estiveram em guerra, né? E não é isso, né? Pode ser qualquer outro caso de violência, também pode desenvolver esse transtorno, né? Sim, minha mulher, nós fomos fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, né, um pós-doutorado, e a gente foi para estudar estresse. E na época a gente conheceu um psiquiatra que ele era brasileiro, mas ele morava lá já há muitos anos. Ele falou, olha, vocês deviam estudar estresse pós-traumático, porque tem muito estresse pós-traumático no Brasil, tem muita violência. Então a gente veio com essa ideia, vamos estudar estresse pós-traumático no Brasil. E uma coisa que a gente não sabia e achava que não existia. Ele tinha uma ideia que é completamente errada, de que, olha, a gente está tão acostumado com a violência que a gente se anestesiou, então a gente não tem estresse pós-traumático. E é justamente o oposto, né? Então a gente fez muitos estudos, inclusive estudos epidemiológicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e viu que a prevalência, né, a quantidade de pessoas que têm estresse pós-traumático nessas cidades é enorme. A gente mudou essa perspectiva, né, de que aqui não existia, existe entre civis, e algumas situações que a gente viveu, fez pesquisa, por exemplo, em zonas onde existe conflito armado, onde tem tiros, né? Assim, quase todo dia tem tiroteios, né? O nível de prevalência do estresse pós-traumático é igual a um lugar que está em guerra. A gente tem acompanhado, né, a guerra Rússia-Ucrânia, os conflitos lá Israel, faixa de Gaza, Irã, Estados Unidos. E a gente aqui é um país que tradicionalmente não se envolve em guerra. A gente desenvolve esse transtorno, tem condições de gerar, e que transtorno seria esse? Tem essa questão de você ver a guerra, né? Então você vê os bombardeios, as consequências, né? As pessoas falando, relatos, né, das pessoas que estão passando por essa situação. Isso mexe muito com as pessoas, né? Porque a gente se vê nessas outras pessoas, uma questão de empatia, né? Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. De alguma forma, isso abala, porque tem ali uma questão do outro que está sofrendo. Acho que a questão da guerra da Ucrânia e a Rússia tem a questão nuclear. Então existe uma ameaça nuclear, que aí isso implica que essa guerra se espalhe, né? Ou
Então, acho que mesmo nós brasileiros acabamos tendo conhecidos, pessoas próximas, né, o outro, né, e até uma extensão dessa guerra. Então, isso acaba dando um medo, né, das pessoas de que isso pode acontecer, aonde isso pode chegar, né, o que vai acontecer com essas pessoas. Esse medo, né, que a gente tem por essa empatia com a situação, enfim. A que ponto que ele pode desenvolver para alguma coisa mais séria que eu preciso prestar atenção? Que quadros que eu posso desenvolver por esse medo excessivo de uma guerra? Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa, né? Então, a gente é bom que tenha medo. Porque com medo a gente se previne, a gente não vai correr riscos. Tá chovendo, vou diminuir a velocidade do meu carro, né? Eu com medo de perder o controle. Então, o medo, ele é útil. Então, o medo vem antes até mesmo de você pensar sobre a situação para que você se previna. Ele é uma emoção que deve funcionar em momentos. Mas se esse medo persiste, né, os mecanismos que estão ligados a ele, bem biológicos, eles ficam ligados. Tem uma adrenalina, né, e se isso for mais contínuo, até um cortisol elevado. Mas se você fica com um medo mais persistente, com aquilo no seu consciente, inconsciente funcionando, esses mecanismos ficam ativados. E esses mecanismos ativados, né, de cortisol ali mais alto do que deveria ser, vai ter uma série de repercussões no seu corpo. O seu corpo vai sofrer com isso, sua cabeça vai sofrer. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A gente tem eventos mundiais que acabam afetando diretamente toda a população, né? Como é a crise climática, né? E até um termo relacionado com a preocupação com esses eventos, que é a ansiedade climática. Quais são os sintomas, então, dessa ansiedade climática? E é possível controlar esses sintomas? Acho que todos os lugares já sentem as consequências dessa mudança, né, climática, né, que a gente está sofrendo. Isso cria uma ansiedade aí do que está por vir. E se a gente não fizer nada, como isso vai evoluir, toda uma imprevisibilidade, como lidar com essa realidade de uma maneira que a pessoa não adoeça. É uma realidade que a gente ainda não sabe muito como lidar, porque é em massa. Essa ansiedade climática, ansiedade, né, nuclear, ela é caracterizada pelo medo constante dessas situações? Ou tem outros sintomas para definir que uma pessoa está passando por essa condição? Não é um diagnóstico oficial, né? Isso não é uma condição, é um fator de risco. Que você vive numa ansiedade acima do que deveria por uma questão específica. Então, é um fator de risco que faz com que você tenha um alerta e toda essa repercussão no seu corpo, né, desse alerta que fica mais ativado. E para algumas pessoas é mais ou menos. Então, se você pegar uma pessoa que é mais sensível, mais preocupada, pode ser mais negativa. Então, ela pode perceber isso e se fixar mais nessa questão. E talvez outras falem, o que eu posso fazer? Né? Continua a vida e toco a vida. Então, ela não se envolve tanto nessa questão. Agora, algumas podem ficar doentes, podem deprimir, pode ter pânico, pode ter quadros relacionados a isso como um dos fatores desencadeantes. Né? No momento, né, essas questões, tanto climáticas como dos eventos das guerras, né, elas acrescentam condições importantes para que as pessoas adoeçam. Mesmo a guerra, né, ela tem consequências indiretas na economia, no mundo, né, na geopolítica, na política do próprio país, criam polarizações. São situações que fazem com que o nosso mundo seja mais tenso. E acredito que, pelo fato das comunicações terem evoluído tanto, né, a gente vive isso muito, muito intensamente. Tudo está próximo, como se a guerra também estivesse por perto, né? E muito rápido. São situações que fazem com que a gente tenha
uma probabilidade, talvez, de ter mais ansiedade do que em outros momentos. A gente passou pela pandemia de Covid-19, né? E assim, praticamente toda a população no mundo acabou sendo afetada por essa pandemia, né? Como que esse fato marcou, naquele momento, as pessoas que estavam atuando tanto na linha de frente, mas também a população? Especificamente com relação ao pessoal da linha de frente, né, na época, né, eu não estava na linha de frente, mas eu me sentia ali muito tendo que fazer alguma coisa. Então, junto com outras pessoas, né, da Unifesp, a gente montou um atendimento para as pessoas que estavam na linha de frente. A Andrea, que é a coordenadora do PROVE, Andrea Feijó, ela está participando de uma pesquisa internacional que fala sobre injúria moral, que são a parte de estudos de soldados, por exemplo, de você vai para a guerra, você tem que agredir, às vezes, né? Então, isso vai contra um princípio da pessoa, né? Então, isso causa um sofrimento, porque é um conflito moral que aquela pessoa tem. E na pandemia, tinha tanta gente doente, em alguns momentos, que lotavam os hospitais, aí não tinha mais respirador, não tinha mais máscara, não tinha mais leito. Os profissionais tinham que fazer escolhas. Quem vai usar o respirador, de quem vai sobreviver. Então, esses médicos, né, depois de todos esses anos, estão sendo entrevistados novamente, e essas experiências marcaram muito, né, de falar, nossa, aquela pessoa que estava ali, ela era muito parecida comigo, ela tinha uma história muito parecida com a minha, tinha uma família, e eu não pude fazer nada. Então, essa sensação para a linha de frente, né, de escolha, da incapacidade, do medo. Para a população, parece que ela ficou para trás, a pandemia. A gente tem um mecanismo de defesa na nossa memória que a gente tem a tendência a guardar as coisas boas e a gente esquecer as coisas ruins. Mas tem lá marcas que fizeram com que a gente mudasse certos pensamentos, certas atitudes durante essa pandemia. Uma é da finitude, né, da vida pode mudar muito rapidamente, das perdas que você teve, de perder o contato com as pessoas. Então, assim, a gente tem essas marcas que ainda estão até hoje. A gente vê isso por aí. A gente também tem uma abertura para os nossos seguidores nas redes sociais, né? Então, a gente perguntou para eles no Instagram como que eles reagiam às notícias de guerra no mundo e a violência no Brasil também, né? E a maioria demonstrou uma certa preocupação. Olha, o Davi, ele se preocupa com a segurança dele e da família. O Emerson disse sentir ansiedade e depressão. A Pri disse sentir tristeza e sentimento de impotência. Como que a gente, então, consegue se manter informado e lidar, ao mesmo tempo, com esses sentimentos de uma forma que não seja prejudicial? O sentimento, ele é inerente. A gente vai sentir, faz parte e faz parte até do movimento que a gente tem que fazer diante das situações. A gente fica triste, né? Porque a gente vê uma guerra que se perpetua, é tentar elaborar isso dentro de si mesmo, mudar algo dentro de si mesmo, que possa fazer com que você se sinta melhor, mesmo diante de um fato tão ruim, né? De que você reconhece, de que você percebe o sofrimento, de que você gostaria que mudasse, que você tentaria, dentro das suas possibilidades, ajudar de alguma forma que as pessoas mudem as suas concepções sobre a guerra, o sofrimento provocado por ela. Mas não deixar que isso te leve a ficar doente, a ficar mal. A vida continua, as suas relações têm que estar legal, cultive a sua vida, cultive os seus amigos, cultive sua família, pense na sua sociedade, no mundo. Então, acho que esse olhar comunitário tem que prevalecer nessa situação. E já que esses sentimentos, eles são naturais, né, de medo, de ansiedade, como que a gente pode perceber que eles passaram do ponto de ser algo natural para algo que eu tenho que me preocupar e procurar alguma ajuda? Talvez aí uma dica seja de quando você começa a perder o controle sobre o seu pensamento, seus sentimentos, e começam a afetar, por exemplo, o seu sono,
a sua vontade de fazer as coisas, o prazer de fazer as coisas. Quando seu funcionamento, a sua rotina começam a ser perturbados por esses sentimentos, essas emoções. Os alarmes são os alarmes do seu corpo. É o sono, o apetite, o cansaço, são sintomas físicos que você pode estar relacionado isso a você estar ansioso demais, né? Tá com dor de cabeça, tensão, alterações gastrointestinais, assim, dor de barriga, cólica. Como que a gente pode lidar com esses sentimentos desse medo para não desencadear algum quadro mais grave de saúde mental? Como que a gente pode lidar com isso? Nessa época da pandemia, algumas experiências assim que foram feitas e tiveram um sucesso foi tentar fazer com que as pessoas voltassem um pouco para si mesmo, tentando controlar suas emoções, fazendo exercícios de meditação, de respiração. Foi que a pessoa mantivesse uma rotina em que ela se cuidasse, também tivesse atividades onde ela cultivasse hobbies ou ações que dessem um prazer, para você não ficar tão ligado nesses pensamentos que possam ficar te estimulando. Não que você tenha que entrar numa negação, num desconhecimento, numa ignorância, não é muito longe disso. Você pode saber as notícias, mas não se absorver isso. Tem um serviço que é o PROV, né, que é do Departamento de Psiquiatria, que é ligado à IPM. Se a pessoa ela tiver com algum desses sintomas, ela pode procurar o PROV. É para qual público específico? Como que funciona esse serviço? O PROV é um serviço para pessoas que têm estresse pós-traumático, né, que então necessariamente passaram por uma situação traumática e que desenvolvem um quadro. É lógico que a pessoa não sabe se ela está ou não, mas se ela passou por uma situação traumática e está tendo algum tipo de sintoma, de sofrimento, aí ela deve procurar o PROV, né? O PROV tem uma triagem aberta, então a gente atende crianças e também atende adultos. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Ela é atendida psiquiatra e vai ser vista por um psicólogo também, e o caso vai ser discutido e vai ver qual que é a melhor intervenção para ela. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Muito obrigada, professor. Foi excelente. Eu achei a conversa maravilhosa. Agradeço a participação. Obrigado a vocês, gente. Muito bom, gostoso conversar com vocês aqui. Acontecimentos mundiais e saúde mental. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio: bullying. A gente vai saber como é que esse tipo de agressão acontece. Em qual fase da vida ele surge, as características do agressor e as consequências do bullying. Existe uma intenção de humilhar, de deixar a outra pessoa desconfortável, de provocar uma ameaça. Isso se repete. Normalmente é uma pessoa que tem mais poder no grupo ou mais força física, que se impõe contra alguém que tem uma força física menor ou tem origem num grupo de uma minoria ou psiquicamente é mais frágil, não consegue se defender. Não vai perder, né? Até mais. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrullo. Também participaram desta produção Jean Silva, Letícia Gualberto, Loiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.